Amigos, vamos lá, começando mais uma live. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje nosso tema foi escolhido aí por vocês lá no nosso canal, no Instagram, e sugerido aqui por dois contribuintes aqui do nosso canal, né? A Angel e o Jorge, que falaram muito a respeito desse tema, atendimento fraterno na casa espírita. Então, foi uma sugestão feita na live anterior, né, nos comentários, e também no momento que eu abri a caixinha de perguntas, né, de quais eram os temas que vocês queriam ver aqui, eles também sugeriram esse do atendimento fraterno. Então, vamos convidando aí os nossos amigos para entrarem aqui com a gente, a Roseli e o Eduardo. Boa noite, bem-vindos. Oi, turminha! Olá, boa noite, tudo bem, gente? Estamos prontos? Sim, sejam muito bem-vindos. E aí, vamos falar sobre esse tema maravilhoso de atendimento fraterno, que foi sugerido pelo pessoal que segue a gente aqui no canal Luz da Alma e também lá no meu Instagram. E eu gostaria, antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de fazer uma oração, uma prece. Roseli, você faz a prece para a gente? Vamos lá. Vamos então, todos nós aqui conectados, elevando o nosso pensamento e agradecendo a Deus, Pai Criador, por todas as oportunidades que Ele nos dá de aprendermos, para nos tornarmos espíritos melhores, evoluirmos, progredirmos dentro da conduta das leis divinas, do ensinamento de Jesus. Vamos agradecendo também a esse mestre amado que nos deixa esse ensinamento tão maravilhoso que é o seu evangelho, essa cartilha de luz a nos guiar por toda esta jornada evolutiva. Aos espíritos amigos, nossos anjos guardiões, que todos possam nos amparar para que sejamos felizes na explanação de hoje. A todos somos agradecidos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Deixa eu ver quem já está entrando aqui com a gente. Vamos olhar aqui os comentários. Isabel está aí. Bem-vinda, Isabel. Boa noite. Angel também chegou. Sejam muito bem-vindas. A Angel, que também, né, sugeriu esse tema aqui para a gente. Vamos lá. Então, vamos começando... falando a respeito de atendimento fraterno, e quando eu fui estudar esse tema, né, que a gente sempre se prepara aqui antes para poder trazer o tema com o melhor conteúdo possível para as pessoas que estão nos assistindo, eu busquei aqui, né, fui procurar toda a parte na doutrina espírita falando a respeito de atendimento fraterno, e Kardec não fala muito sobre atendimento fraterno, né? Lá na codificação, quando a gente vai procurar esse termo, a gente não encontra. Porém, quando a gente vai estudar Kardec, né, Kardec tem uma passagem muito interessante que ele fala, né, na Revista Espírita, a respeito do atendimento que ele fazia das pessoas que chegavam até ele, né, para tirarem dúvidas, e ele falava principalmente das questões da alta sociedade, da sociedade espírita, né, quando as pessoas da alta sociedade queriam ali, de alguma forma, entender o espiritismo, e aí ele trouxe uma frase que eu achei bem interessante, eu queria começar falando a respeito dela, né, que ele falou o seguinte, que ele colocava sempre em primeiro lugar a instância, né, a instância do consolo, de consolar aqueles que ele precisava oferecer, né, de alguma forma, as pessoas que sofriam, né, que tinham, de alguma forma, alguma tribulação, alguma aflição, e ele sempre priorizava essas pessoas em detrimento da alta sociedade. E quando a gente estuda o tema atendimento fraterno, a própria Federação Espírita tem um manual falando a respeito, que é o Manual de Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E nesse manual ele fala não só do atendimento fraterno, mas de todas as atividades de um centro espírita. E eu achei muito interessante o conceito que eles trazem a respeito de atendimento fraterno, que nada mais é do que esse primeiro atendimento logo na chegada da casa espírita, né? Que tem como principal objetivo é receber de forma fraternal essas pessoas que estão chegando e de alguma forma dar oportunidade para que essas pessoas exponham, né, a sua situação de forma privada e sigilosa e principalmente, né, sem dificuldade, podendo falar suas dificuldades e as suas necessidades. E achei interessante também quando a gente começa a estudar, né, nesse mesmo manual, falando sobre a finalidade, o objetivo geral desse atendimento, eles falam muito a respeito da orientação através do Evangelho, né, de Jesus,
e também do Evangelho, né, de toda a codificação da doutrina espírita, mas principalmente ele fala sobre algumas palavrinhas que eu queria mencionar aqui, que ele fala que esse atendimento precisa ser ouvindo, orientando com respeito, atenção e humildade aqueles que porventura desejem visitar ou integrar, né, o centro espírita, estamos com companhia, receber de alguma forma ajuda material ou espiritual, informações de estudo, necessidade de assistência ou orientação doutrinária e amparo, e pessoas que têm necessidade ou queiram conhecer e trabalhar no espiritismo, né, trabalhar essas sessões espíritas, inclusive a doutrina espírita. E aí eu queria ouvir de vocês, Roseli, né, se puder começar, Roseli, falando o que é o real objetivo desse atendimento fraterno. Então, justamente é a porta de entrada da casa, né? A recepção da casa espírita, onde as pessoas, elas passam ali e elas vão lá para conhecer a casa, conhecer fisicamente a casa, conhecer o que a casa oferece, os cursos que ela oferece. Então, o trabalhador que vai fazer esse atendimento, já desde a pessoa que está na recepção, ela já tem que ter um entendimento de como funciona a organização da casa, né? Como é que são os trabalhos, quais os tipos de trabalhos beneficentes de caridade que a casa se propõe a fazer e faz, né? Quais os trabalhos que ela faz de curso, se ela tem alguma atividade com gestantes. Então, as palestras, horários, né? O atendimento fraterno. Então, tudo que a casa pode oferecer está ali nesse primeiro portal, digamos assim, da casa, que é quando a pessoa entra e aí ela já é recebida, e também, obviamente, a prioridade é você ajudar as pessoas sempre à luz da doutrina espírita, sem você pender para um lado nem pender para o outro, mas sempre tendo o conhecimento espírita para poder auxiliar a pessoa a encontrar o seu caminho, né? A gente vai falando no decorrer da live esse processo, porque às vezes as pessoas chegam na casa e muita gente é tímida, não quer falar com uma pessoa que não conhece, então o atendente, ele deve procurar deixar a pessoa confortável, né? Porque não é aquela coisa obrigatória, eu vou passar pelo atendimento fraterno, eu tenho que falar algum problema que eu estou passando, né? E se eu não quero falar? Não quer falar, não precisa, né? Porque, na verdade, o atendimento efetivo mesmo é feito pela espiritualidade, e eles sabem o que está acontecendo com a gente de verdade, né? É verdade. E você, Edu, comenta aí com a gente o que você acha do atendimento fraterno, o que é necessário, o que é o mínimo necessário, como é que é essa questão da fraternidade, né, que eles falam bastante a respeito desse olhar fraterno, desse olhar com respeito, né, e eu achei interessante falar sobre o ser privativo e sigiloso, né, qual a importância disso nesse atendimento? Eu vou usar como base, né, uma resposta aqui que o Divaldo deu, né? Então, eu trabalho numa casa, cada casa tem o seu modo de trabalhar, de atuar, de atender, como a Roseli falou, tem as suas atividades, que é aquela primeira pessoa que dá o contato com aquele que está chegando na casa pela primeira vez, tem que conhecer toda a estrutura da casa, esse aspecto. Agora, é muito comum mesmo, que a pessoa venha à casa espírita indicada por alguém porque ela está sofrendo algum tipo de problema. Então, um colega, um amigo, um parente que já frequenta a casa ou que já conhece o espiritismo fala assim, olha, eu sei que tem aquele centro lá, e como você está passando por isso, era bom, você vai lá e conversa com alguém, né, e de repente ali tem alguma orientação, você vai conhecer um pouco mais sobre o seu problema, sobre você, sobre a espiritualidade, o que pode estar envolvido. Então, cria-se uma expectativa naquela pessoa que está chegando, e aí falam para ela que ela vai ter que passar pelo atendimento fraterno, ou um nome muito comum que tem é o plantão de orientação, né? E a pessoa chega e começa... alguns sim, chega assim só para conhecer a casa, não quer falar sobre problema nenhum, mas quem está com algum problema, acha que ali vai ser o consultório do terapeuta,
né? Então, a pessoa chega e começa a falar tudo o que está acontecendo na vida dela, desde que ela era pequena, tudo o que está acontecendo, porque o pai, porque a mãe, porque o marido, a esposa, os filhos, e a pessoa começa a contar muitas coisas, isso é muito comum, começa a falar muitas coisas. O atendente, ele não conhece aquela pessoa, ele não conhece a vida da pessoa, mas fraternalmente, o que o atendente precisa? Ouvir o que está acontecendo ali, né? Por quê? Porque no contexto dos problemas que as pessoas apresentam, tem dois aspectos nesse contexto. Tem o contexto da problemática que ela está passando, e tem o contexto dela, quem é ela de fato. E aí depois, esse atendente, ele vai buscar, durante o que ele ouvir, fazer a associação entre a problemática que a pessoa está vivendo com quem ela é. Por quê? Porque a pessoa, ela é a responsável, a capaz, a total responsável pelo desenvolvimento da solução daquele problema. É isso que o Espiritismo acredita como pano de fundo, que nós somos espíritos, né, traçando uma jornada evolutiva, estamos evoluindo, em consequência da evolução nós cometemos erros, todos nós, os erros têm consequências, as consequências trazem dor e sofrimento, e a gente compreende a situação de dor e sofrimento como sendo a escada para que a gente possa superar. O que o atendente vai ter que olhar? Quais são os degraus que a pessoa vai ter que trilhar a partir de tudo aquilo ali que ela está desenvolvendo. Só que a fraternidade é isso, eu escutar, eu ter o sentimento de compaixão pelo que aquela pessoa está passando. Eu não posso, como atendente, ficar fazendo juízo de valor, se ela estava certa, se ela estava errada, se ela fez o certo, se ela fez o errado, se ela fez bem, se ela fez mal, se ela é nervosa. Isso não cabe ao atendente. O atendente escuta e depois começa a fazer algumas perguntas, né? Mas e você? Como que você se sente no meio de toda essa situação? Você se sente aí para perceber o quê? Se a pessoa está capaz, está fortalecida, está consciente de que ela precisa traçar um caminho para resolver aqueles problemas, traçar um plano, traçar alguma coisa, ou se não, se ela está totalmente perdida. E qual é a responsabilidade dessa pessoa? De dar confiança para ela, de que ela vai ter os instrumentos necessários para poder tomar suas decisões. O que é muito perigoso? O atendente começar a dar respostas para ela. Agora, você tem que fazer isso. Você está discutindo com seu marido é um canalha, você tem que separar dele, né? Separa e arruma outro, você é bonita. Então, não, né? É a pessoa que tem que decidir isso. É ela mesma que vai chegar às suas conclusões. Se ela estiver perdida, a gente vai orientar o tratamento de passes, assistir às palestras, e que ela busque a inspiração dos seus mentores espirituais, agora em contato com a casa, para que na hora certa ela tenha as respostas, tá? Então, a fraternidade de ouvir e a responsabilidade de buscar a força dela. E aí, um ponto importante que você falou, né, em nenhum momento você falou aqui a respeito de Kardec, né, da codificação, do Chico, de dar exemplos, porque muitas vezes essa pessoa que está chegando não conhece a doutrina espírita, né? Então, como é que você traz isso para, né, tudo isso que a gente tem de ensinamento, de conhecimento da doutrina espírita, de forma simples, para que essa pessoa entenda do que você está falando, né? Não adianta a gente querer falar, não, porque existe um espírito aí, obsessor, né, que pode estar aí, de alguma forma, causando na sua família, ou porque você fuma, ou porque você, né, muitas vezes vem com olha, problema. No Livro dos Espíritos, na questão 325, né, então, assim, nessa hora não cabe demonstrar conhecimento, cultura espírita, porque aquela pessoa está trazendo o problema, ela quer somente entender se dali, de onde ela está partindo, ela vai conseguir encontrar o seu caminho.
A parte teórica do espiritismo, ela vai aprendendo com as palestras, com o curso de doutrina da casa, mas nós vamos usar tudo que nós falarmos para ela, a nossa base é espírita, mas eu não preciso dizer para ela, olha, no Evangelho, capítulo 5, lá no a loucura e o suicídio, o mal e o remédio, lá está escrito isso. Eu não preciso, posso até abrir o livro, posso até fazer a leitura com ela, tal, dependendo do que eu sentir ali, mas não é o necessário naquele momento, né? Então, é esse aspecto fraterno mesmo, compreender que ela pode ser uma pessoa que nunca estudou espiritismo, que não conhece nada, e eu vou respeitar esse momento, tá? Então, a fraternidade e a responsabilidade estão exatamente nessa medida. A responsabilidade eu tenho que buscar para saber se ela está forte, fortalecida para tomar suas decisões, e se ela não tiver, eu falo, você vai ficar ao longo dos seus tratamentos, do seu conhecimento, do seu empenho em aprender. E tem muita gente que se decepciona, né? Que essas pessoas que vão a primeira vez, que não conhecem muito, elas vão buscando alguma coisa sobrenatural, como sempre, milagrosa, né? Então, a gente percebe, como eu faço o atendimento, a gente percebe que, às vezes, a pessoa se decepciona porque ela queria que a gente tivesse, primeiro, mediunizado, né, e não é o ideal. Algumas casas que a gente já visitou, alguns atendentes, eles ficam mediunizados, né, mas não é o comum, não é o indicado, mas as pessoas ficam decepcionadas, né, eu mesmo já tive a oportunidade de algumas pessoas passarem assim, mas você não está vendo alguma coisa? O que está falando, né? Eu devo aceitar, por exemplo, esse emprego ou não? Então, a gente percebe que quem realmente não conhece, às vezes vem de indicação de outra pessoa, mas achando que a casa espírita, né, que é séria, né, ela vai estar ali fazendo adivinhações, vai estar prestando serviços quanto ao nosso futuro, né, entendeu? E a gente percebe que existe essa. Por isso que a primeira pergunta que o atendente fraterno normalmente ele é orientado a fazer quando ele faz o curso na casa, que ele quer trabalhar nesse setor, é isso: é a primeira vez que você vem na casa? Você é espírita, né? Você eu sou espírita, mas você frequenta, você conhece? Por quê? Para a gente saber o que a gente vai falar com essa pessoa, né? Para a gente está lá para ouvir e está lá para ajudar, mas... às vezes ele fala, eu sou espírita, mas o que você leu? Eu li a Zíbia. Então, tem todo mundo, a maioria, né, conheceu através de uma leitura romântica, né, alguma coisa. Quem de nós aí já não leu uma Zíbia na vida? Eu já li. Ele é um homem só de técnica, então ele não leu também as... Nossa, que milagre, ó, sabendo agora que ele leu a Zíbia, olha só. Então, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, Roseli, que tem tudo a ver com isso que você falou, e o Antônio trouxe aqui para a gente, né? Antes da gente até entrar na pergunta do Antônio, eu queria que as pessoas que estivessem nos assistindo comentassem se já passaram por atendimento fraterno, como é que foi essa experiência, se eles atendem, né? Se eles são essas pessoas que realmente recepcionam as pessoas na casa espírita. E aí, falando muito a respeito disso que você falou, quem é o nosso maior aí exemplo desse atendimento fraterno, né? Então, o Antônio trouxe aqui para a gente como Jesus faria. Pois eu queria que você comentasse um pouquinho disso, Rô. Então, a gente tem que perguntar mesmo, porque o nosso guia e modelo é Jesus, né? Então, vocês sabem o que acontece? É uma boa colocação do Antônio. Eu falo muito de mim nas lives, né? Às vezes, a gente passa por pessoas que falam situações tão difíceis na vida, gente. E sabe, a pessoa começa a falar, e às vezes você não tem ideia, assim, do que você vai fazer para consolar aquela pessoa, né? Porque, às vezes, a gente levar o conhecimento espírita parece, assim, uma coisa muito resignada para alguém que está sofrendo imensamente. Então, eu recorro exatamente, eu peço sempre aos bons espíritos. Normalmente, a gente faz uma oração, a gente faz uma harmonização antes de começar. Se você não faz com o grupo, você faz individual, né? Mas, às vezes, em um caso, assim, tão grave, gente, sabe, que você fala, o que eu vou falar? Então, enquanto a pessoa vai falando, você já eleva seu pensamento e fala, ai, meu Jesus, me ajuda agora.
porque tá complicado esse caso, né? São muitas situações que a gente não vivenciou, né, Roseli? E aí você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? E você tem que ter esse olhar sem preconceito, né? Tem que ter, porque às vezes a gente tem aquela coisa de imediato, assim, uma coisa automática, a pessoa fala o caso, você fala, meu Deus do céu, né? Você compartilha aquela coisa difícil com a pessoa. Então, são situações que a gente, com o tempo no plantão de orientação, a gente vai aprendendo a trabalhar, né? Então, a gente não mostra mais espanto, né? A gente não mostra mais aquela incredulidade, a gente não mostra mais indiferença por aquilo que a pessoa está passando. Às vezes é comum a gente chegar e falar assim, a pessoa conta uma situação que ela está passando, aí você chega e fala, mas minha filha, por que você está assim com essa depressão? Você tem marido, você tem família, você tem casa, né? E a gente esquece que a dor é daquela pessoa, é no íntimo. Às vezes tudo isso já é um julgamento, né, Roseli? Muito. Porque a gente não sabe ali o histórico dessa pessoa, o histórico desse espírito, né? Aí a gente quer ajudar ela com a doutrina espírita, esse conhecimento que a doutrina traz para a gente, de que a força está dentro de nós, de que a gente pode se renovar, as situações difíceis vêm na nossa vida para a gente aprender, mas a pessoa não sabe lidar com isso. Então, olha, gente, ser atendente fraterno não é fácil. A gente tem que ter uma sensibilidade muito aguçada, a gente tem que ter muito amor em primeiro lugar, sabe, por aquilo que a gente está fazendo, e como o Antônio falou, é recorrer a Jesus assim, à torta e à direito, porque vão vir situações muito difíceis e que só Jesus mesmo para ensinar a gente como consolar, né? A gente sabe, a gente pratica o espiritismo, mas situações ali difíceis, às vezes a gente nem com o espiritismo assim, né? Porque a dor da pessoa é a dor da pessoa, né? Então, às vezes, o que pode ser pequeno para mim, ou fácil para mim, que eu conheço o espiritismo, que eu pratico de certa maneira, tenho um pouco mais de tempo, para ela é dificílimo. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande, um amor em primeiro lugar. Como Jesus faria, né, Antônio? Jesus faria com amor, né, Antônio? Não é verdade? Com amor. E aí, olha que ele perguntou isso, né? Como Jesus faria, me veio muito a cena de Jesus recebendo as pessoas, né? Então, ali com Maria de Magdala, com toda aquela situação que ela estava ali, que faltava amor, e ela não sabia como ela poderia mudar, né, a vida dela, né? Se de forma diferente, fazer algo diferente da vida dela. E olha aquele olhar de bondade, aquele olhar de fraternidade. Então, um pouco disso. Se a gente estudar o Evangelho de Jesus, a gente sabe o como atender, o como receber essas pessoas, né? A gente tem uma metodologia, assim, como a gente está falando agora de uma tarefa de uma casa espírita, essa tarefa, ela deve ser organizada, né? Então, aquele atendente que é escolhido pela casa, então, se nós somos participantes daquela casa, estamos nos estudos daquela casa, estamos envolvidos em várias tarefas naquela casa, essa é uma das tarefas da casa. E o dirigente da casa, a direção, a coordenação dos trabalhos, a pessoa que estiver ali, mesmo numa casa pequena, se for uma pessoa só, ela tem que ter um cuidado especial em selecionar esse trabalhador. Então, tem que ser um trabalhador que não faça só isso. Ele tem que estar envolvido com várias atividades na casa, nos estudos, principalmente, e também na parte do atendimento espiritual, no mínimo, né? Compreender que nós somos espíritos, as consequências dos nossos atos, e também ter o estudo teórico e contínuo para que ele tenha a base do que realmente ajuda as pessoas. O que realmente ajuda as pessoas é o espiritismo praticado, é isso que ajuda, né? E o espiritismo praticado veio para ratificar, para reviver a lição de Jesus. Por isso que Jesus é o fundo. Mas como é uma tarefa, a gente tem que ter ela organizada. Eu uso algumas referências, né, que eu estudei, mas cada casa tem a sua orientação, mas, de fato, o que Jesus fazia? Né? Jesus atendia as pessoas, então esse era o primeiro ponto. Ele recebia a todos de braços abertos. Ele ouvia
a problemática, a situação da pessoa. Ele não saía lá curando a torta direita. A pessoa chegava e pedia ajuda, né? E falava, pô, eu tô com esse problema, né? E tal, olha, o meu filho cai ora na água, ora no fogo, né? E tal. Então, contavam o problema para ele, ele ouvia, ele não fazia julgamento do problema, né? Muitas vezes ele dava uma resposta, ele dava uma lição, ele contava uma história, ele falava uma parábola que já deixava as pessoas predispostas para receber a cura. Depois, ele dava o entendimento daquela cura, e o que ele fazia no final? Ele falava assim, olha, vá e não peques mais. Era isso que, né, na maioria das vezes ele falava. Por quê? Porque ele estava... É interessante que ele falava assim, a sua fé te curou também, ou seja, tem uma participação minha nessa cura. Não é o Eduardo que vai me dar orientação e através da orientação do Eduardo eu vou resolver o meu problema, né? Não é o Eduardo que vai trazer a solução do meu problema. Ele vai me orientar e eu vou tomar a decisão. Acho importante a gente falar disso, né? O espiritismo, ele com esse ensinamento racional que ele tem, ele não fica floreando as coisas, né? Ele faz com que a gente entenda que a força de superação para qualquer situação está dentro da gente, né? Então, todos nós temos essa força dentro de nós, mas a gente não se acha capaz, né? A gente tem uma fé pequena, a gente tem uma fé que se abala diante de dificuldades, grandes ou pequenas, às vezes uma coisa pequena que quebra a nossa rotina, que já não anda conforme a gente quer, conforme a gente deseja, ou a gente acharia que é o melhor para nós, a nossa fé ela já fica abalada. Então, a gente tem que... essa força interior, ela vem através desse conhecimento dessa fé, dessa certeza do amparo, isso independente da religião, né? O amparo existe para qualquer um, até aquele que não crê absolutamente em nada, ele é amparado também, porque ele é uma pessoa, é um espírito que está lá a serviço do bem, está progredindo, né? Então, o espiritismo, ele traz para a gente esse entendimento racional de que a força está dentro de você. Por isso que Jesus falava, a tua fé te curou, porque, olha, acredita em você, você é capaz de se superar, você é capaz de passar por isso. Você errou, né? Você errou, você equivocou no passado, mas você já cumpriu aquilo que você estava devendo. Não tenha mais culpa, não carrega mais culpa, tenha fé de que você supera, né? Então, levanta-te e anda, né? Abre os olhos que você vai enxergar, né? Por quê? Porque a gente tem que construir isso dentro da gente, né? A força para a gente superar tudo está aqui. Então, o atendimento fraterno e todo esse conhecimento espírita, o tratamento de passe, as palestras, né? Tudo isso, se a pessoa realmente estiver ali com a mente e o coração aberto para receber, ela vai se fortalecer, ela vai encontrar essa força dentro dela, né? Acontece com a gente, vai acontecer com todo mundo também. É verdade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são as características dessa pessoa, né, para estar pronta, preparada para esse atendimento? Ótima essa pergunta, Monique. Como nós vamos receber, então, tudo que nós estamos falando aqui, a ideia está se encadeando para a gente chegar numa conclusão lá no final, né? Então, tudo que nós estamos falando aqui, essa pessoa, ela vai atender pessoas que vão relatar problemas, na maioria das vezes. Alguns vão fazer algumas perguntas, o que é o espírito, alguma coisa mais técnica, mas as situações mais difíceis para o atendente são os problemas das pessoas, né? As pessoas que vão relatar. Então, essa pessoa que vai atender, ela tem que ter, primeiro, a condição de que ela sabe se ajudar nos problemas dela. Ela precisa ter um mínimo de equilíbrio, né, na situação dos seus problemas. Todo mundo tem problemas, você não vai encontrar nenhum atendente que seja Jesus ali, né, pronto, já perfeito, já puro. Todo mundo tem problema. Então, o que é importante e o que é mais legal quando você vai lá buscar uma ajuda é a pessoa reconhecer que ela também tem dificuldades, mas ela sabe lidar com as dificuldades dela. Algumas mais difíceis, outras mais fáceis, mas ela sabe se ajudar. Ela não é uma pessoa que costuma se vitimizar diante da dificuldade, né? Ela já sabe que a situação de vítima não vai levar a nada, não vai receber nada por isso, que ela precisa ser ativa nesse papel,
de solução de problema, e ela sabe que ela é a autora do destino, ou seja, se estamos passando por aquele problema, esse problema vai nos ajudar a não mais passar por ele, nós não vamos mais precisar passar por ele se a gente encarar ele com essa situação. Então, isso ela tem que ter para ela. E depois, o que ela vai fazer com isso, né? A situação da empatia. A empatia, olha que coisa interessante, a empatia é você, mesmo que você não tenha passado pela situação, então a pessoa está trazendo uma situação que você nunca imaginou passar, mas se predispõe a passar junto com ela. E ela começa a contar e você vai pensando que aquilo está acontecendo com você. E você começa a se envolver junto, como se aquilo fosse com você, e você vai... Eu imagino assim como você descendo num buraco onde a pessoa está, que não está encontrando saída, você vai sofrendo junto com ela, você vai falando, caramba, que situação difícil, nossa, como é que eu faria, e tal, não sei o que, pronto. Quando terminou a história, que vocês duas estão ali no mesmo patamar, né, ou muito próximo de sentimento, agora você busca as tuas ferramentas, você busca o teu conhecimento espírita. E aí você fala, bom, o que o Espiritismo me fala? Olha, meu Espiritismo me fala da questão das expiações, da questão da evolução do espírito, do grau de perfeição de cada um, então eu vou compreender isso, tal, e agora a gente começa a sair junto, né? Aí a gente vai subindo e vai saindo junto. Porque eu, atendente, tenho condição de fazer isso, a pessoa que não tem. E eu vou tentar buscar lá onde ela está, e nós vamos buscar subir junto. Tá? Então, essa é a principal característica que ele tem que ter. Como consequência disso, bons conhecimentos da doutrina espírita, tá? Que não é para ser revelado, não é para falar para ela, olha, eu li o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, eu já li o livro dos Espíritos, não é isso, né? É ter o conhecimento para si. Hábito de oração e estudo. Por quê? O hábito de oração faz com que até nessa hora você ore, porque dos momentos que a gente passa dificuldade, a gente ora muito, né? A gente eleva, faz um Pai Nosso, a gente eleva o pensamento a Deus, a gente pede ajuda porque precisamos, e a gente precisa transmitir para as pessoas que a gente faz isso, né? Que ela precisa saber. E, lógico, buscar se melhorar. Essa pessoa tem que estar no seu caminho de melhoria moral, né? De melhorar suas atitudes, o seu comportamento com relação ao outro, o seu trabalho, algum trabalho dedicado ao outro, como esse que já está sendo feito, algum outro dentro da casa, uma distribuição de cesta básica, que você possa ter contato com pessoas que sofrem, que estão na situação de pedinte. Então, essas 3 características, né, empatia, conhecimento e oração, é o básico que todo atendente tem que ter na sua rotina, no seu dia a dia. Mas tem que ter paciência, tolerância, né, que inclui tudo isso, né, saber ouvir, tudo isso. Maturidade, né, Rodrigo, para essas situações. Maturidade, exatamente, amor, né? Principalmente você não ser indiferente à dor do outro, né? E achar que é pouca coisa, que não é motivo para a pessoa querer, de repente, tirar a própria vida, né? A gente tem essa empatia, mas às vezes a gente não consegue ir assim nessa mesma situação com a pessoa, entender, sentir o que ela está sentindo, né? Então a gente tem que exercitar essa você não ser indiferente. Você não ser indiferente, o que é? Você ter amor, né? Por essa pessoa, você ter compreensão, não julgar, né? Não julgar, porque às vezes vem situações assim que a gente vai falar, caramba, né? Mas esse cara foi ruinzinho mesmo, né? E aí, você vai falar o quê, né? Então, situações que são perfil, né? Um perfil que a pessoa tem que ter, que inclui bastante coisinha mesmo. E até muitas vezes o conhecimento de outras atividades dentro da casa espírita, né? Para já ter tido, de alguma forma, algum tipo de atendimento, né? Seja no grupo de orientação aos espíritos, né? Seja no momento do passe, né? Que está recebendo ali as pessoas, até para ter já uma experiência nesse tipo de atendimento, né? É verdade. Normalmente, né, pelo menos nas casas assim que são um pouco maiores, que tem mais organização, o primeiro trabalho, que é
oferecido para o estudante de doutrina espírita é o passe, né? Então, o passe já é um trabalho maravilhoso, porque você tem um contato direto com a equipe espiritual da casa, né? Então, dali por diante, conforme o Eduardo falou, que a sua dedicação, a sua presença na casa, né, a vontade que você demonstra de estar sempre participando, ajudando nos eventos que a casa faz, né? Então, é isso daí que acontece. Normalmente, os dirigentes desses setores, eles vão indicando, vai falar, olha, chama lá a Monique para fazer o curso de plantão e tal, né, de atendimento fraterno, e aí você faz o curso, depois você tem N processos, dependendo de cada casa, da necessidade de cada casa, né? Às vezes você pode, nessas casas maiores, normalmente você faz um estágio, então você vê como é que a pessoa que já tem experiência nesse setor, ela faz o atendimento, depois você atende na presença dessa pessoa que tem experiência, ela vai avaliar você, né? Aí você começa a atender sozinho, você já leva uma certa bagagem, né? Mas eu acho assim que o amor é a base de tudo, né? Desse trabalho. E olha, eu por experiência própria, assim, na minha opinião, é um dos trabalhos mais belos, assim, da casa espírita, além do trabalho mediúnico, né? Porque você se sente ali, humildemente falando, na posição de poder ajudar a pessoa, porque a casa que eu trabalho, ela tem um critério de tempo de atendimento, né? Então, eles falam que até 10 minutos é razoável você atender uma pessoa. Mas às vezes, eu fujo à regra, não só eu, como outros colegas também, né? Dependendo do caso, eu fico, às vezes, falando mais tempo com a pessoa. Por quê? Porque eu quero sentir que aquela pessoa que chegou cabisbaixa, entristecida, às vezes numa situação de pré-suicídio mesmo, uma depressão muito forte, sabe? E a gente consegue ver um sorriso naquela pessoa, a gente consegue ver um ar de renovação nessa pessoa, ela te abraça, sabe? Então, é um trabalho, assim, maravilhoso. Eu gosto muito. Estou sentindo até falta, né? Porque agora a gente já voltou a fazer alguns períodos, mas como a gente tem outras atividades, a gente está dando oportunidade para os outros trabalharem também, né? Mas dá saudade, viu? É gostoso. Por mais que você não queira, a gente cria vínculo com algumas pessoas e, olha, a espiritualidade é gozada, né? Às vezes porque eles falam que não é para você pedir para ser atendido por tal pessoa, e a gente, de certa forma, a gente sempre fala, olha, é bom você ouvir a opinião de um outro plantonista, né? Conversa com uma outra pessoa que tem uma outra visão, mas às vezes chega aquela pessoa e a espiritualidade põe ela para cair com você, já aconteceu várias vezes comigo, assim, É interessante, Roseli, interessante você estar trazendo aqui as regrinhas da casa, né, que a gente frequenta, mas eu tô vendo aqui o comentário do Antônio, que na casa espírita que eu frequento são 10 atendentes, sempre atendendo em dupla. Cada casa espírita tem uma regrinha, né, para atendimento, então. E aí, atender em dupla também. Veio lá do André Luiz, né? Oi? Esse atendimento em dupla veio lá do nosso lar, lá do André Luiz. Lá no nosso lar, o mentor lá, quando eles vão buscar conversar, né, com os responsáveis lá, o mentor, ele atende, ele não atende em dupla, os assistidos é que vem em dupla, né, é um pouco diferente. Mas eu acho interessante essa prática, né, em dupla você tem sempre um colega que enquanto você está conversando, ele está observando outras características, ele está tendo intuições, e depois ele pode acrescentar o que você falou, porque às vezes você conversando com a pessoa, você não percebe certas coisas que o colega percebe, né? Às vezes pode complementar, né? Pode complementar, né, de alguma forma. Complementa. Lá onde a gente trabalha não é o atendimento em dupla, né? Mas a gente sente falta, por causa da falta de mão de obra, né? É um trabalho bem delicado, não é muita gente que tem condição de fazer, ou até disposição para fazer, então tem poucos, né? Então não dá para fazer duplas de atendimento, e muita gente para ser atendida, né? Por isso até essa questão do tempo. E assim,
apesar do tempo, alguns casos a gente acaba, né, ficando mais um pouquinho conversando, depende do estado emocional da pessoa, claro, mas a gente tem que entender essa parte que a gente é coparticipante na história, né? A responsabilidade é da pessoa que está sendo recebida, e a espiritualidade, a gente só tem que promover o encontro dele com a espiritualidade dele, com o mentor espiritual dele, que é quem vai ajudar, e a gente só tem que buscar nele mesmo a força e o contato com esse mentor espiritual, que é ao longo do tempo, não vai ser só naquela conversa. Por isso que muitas vezes não adianta ficar muito tempo, né? Porque ela precisa de tempo, de vivência, de palestra, né? De mudança, para poder sentir essa melhora. Mas a regra Pode concluir, desculpa, Edu. A regra é importante. Ter regras no atendimento, na casa espírita, é importantíssimo. Se cada um for lá e falar o que quiser e fizer o que quiser, essa casa não tem muito tempo de vida, não. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, Roseli, para você, a Angel. Roseli, você já foi mal interpretada no atendimento? E se sim, o que você fez? Então, Angel, eu não me lembro, não chegou, a pessoa não falou assim na hora, nada, e não chegou a mim essa questão. Já fiz bastante atendimentos. Quantos anos que eu tenho no plantão? Acho que eu atendo já uns 6 anos. Mais que 6? Uns 9 anos. 9 anos, assim. Ele também já trabalhou, mas aí como ele assumiu outras tarefas na casa, ele teve que abrir mão, né, do atendimento. Mas eu não me lembro não, viu, de eu ter feito assim no plantão, né? Em palestra já aconteceu de eu falar alguma coisa, eu ser mal interpretada. Como na palestra a gente tem a opção da pessoa fazer a pergunta, aí você percebe, né? Mas graças a Deus aí eu consegui explicar direitinho. Contornar, Nossa, né? gente, eu já tive uma situação, mas também não foi no atendimento fraterno, né? Às vezes a gente, no atendimento fraterno, a gente é confrontado. Fala assim, mas o que você está falando aí e tal, né? O cara questiona o que você, às vezes, está orientando como uma coisa mais espiritual. Às vezes, uma pessoa que é muito racional, muito material, ela acha que você, né, tá enrolando, tá dando algum tipo de subterfúgio para não explicar o que precisa ser explicado, e não, a verdade é a nossa fé mesmo, na espiritualidade, que a pessoa ainda não desenvolveu, não compreendeu. Mas aí, na hora ali, a gente consegue conversar e explicar melhor, então não tem como ali. Na palestra, aconteceu uma vez, gente, eu vou explicar rapidamente aqui, não é o foco, é como acontecem as coisas, né? Eu estava, no meio da palestra, eu estava falando um pouco sobre o comportamento suicida. E aí eu comentei a respeito do comportamento do dependente químico, que ele está prejudicando o próprio corpo, e futuramente é como se ele estivesse buscando antecipar a própria morte. Então, que aquilo seria um comportamento suicida. E terminei a palestra, e depois teve as perguntas, e esse jovem, aí um jovem no público, levantou a mão e pegou e falou assim, olha, eu não admito coisas assim como você falou, que eu sou um dependente químico, que eu estou querendo me matar, eu estou sofrendo muito, você não deveria estar falando isso e tudo. Eu tive a chance de responder ali, mas assim, eu senti que ficou uma coisa muito, muito ruim, né, muito ruim mesmo, assim, como ele interpretou o que eu disse. Mas aí, gente, olha, isso foi numa quinta-feira. Quando foi no domingo, de manhã, eu fiz essa palestra de novo. E aí ele estava lá. Só que nessa palestra que eu fiz, não, foi no sábado à tarde. Nessa palestra do sábado, um outro rapaz, eu terminei a palestra, e um outro rapaz levantou a mão. Eu também não falei mais nada de dependência química, não falei nada, fiquei quieto, né? Tirou da pauta. Eu vi que ele estava lá e falei, poxa vida, mas é bom que ele está vindo aqui, não foi o que eu falei que tirou ele da casa, né? E aí, um outro rapaz falou assim, nossa, Eduardo, eu tô te ouvindo agora, e eu, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando em me matar, e o que você falou tocou tão fundo, do lado do jovem, né, que não tinha gostado na quinta-feira. Ele falou, poxa, mas tocou tão fundo que você falou, que, nossa, agora eu tô feliz, ele se emocionou, me abraçou, e tal, e ele falou isso publicamente, né?
no final da palestra, o rapaz veio falar comigo, pedir desculpa pela forma como ele falou comigo. Então, o que, que eu penso de tudo isso? Que mesmo às vezes, quando a gente é mal interpretado, a gente não deve reagir, ficar nervoso. Não, deixa, que a espiritualidade acaba de mostrar. Foi o momento da pessoa também, né, Edu? Às vezes ela tá ali no momento que ela, né, vai ouvir, vai interpretar também do jeito dela, né? Ela recebe daquele jeito, ela tá naquele espírito, ela tá sofrendo, né, gente? Tá sofrendo. E a gente tem que ter paciência, porque depois a espiritualidade dá um jeito de acertar a coisa de uma forma que foi tão bacana, né, que ele ficou emocionado, o outro rapaz ficou emocionado, até eu fiquei emocionado, falei, puxa, como é, né? Cada vez que a gente vê uma coisa dessa, é como se a gente fala assim, caramba, é isso, né? Eu preciso ter muita fé. Né? Porque eles estão aqui, né? Os mentores espirituais de todos e os nossos estão aqui querendo ajudar todo mundo. Muito Olha legal. Que legal, a casa do Antônio, 94 anos, depois me fala qual é. Falar isso. Né? Maravilhosa, e tem fazendo atendimento em dupla, né? Atendimento fraterno em dupla, eu gostei muito também. A Valéria também chegou aqui, né? Valéria, boa noite. Também disse que muito rica aqui a nossa live. E o Jorge está aí também. E já mandou uma pergunta, gente. Quem responde essa? Como proceder quando o assistido insiste em conversar com o atendente específico? Então, acontece bastante, né? A gente atende, né? Eu acho que é assim, primeira coisa... né? Eu, quando eu faço o meu atendimento, eu falo assim para a pessoa normalmente fala assim, Roseli, gostei tanto, né? Eu posso pedir para falar com você outras vezes? Se ela comentar isso, é aquilo que eu já falei, eu vou falar para ela, eu falo, olha, minha querida, tudo bem, para mim não tem problema nenhum, né? A questão é que às vezes é bom você ver a visão de um outro atendente. É sempre a visão espírita, mas às vezes ele tem algumas coisas diferentes para te dizer, né? Mas, às vezes ela insiste ainda, ou ele insiste em falar uma ou duas vezes, depois você percebe que a pessoa está passando com o outro, né? Então ela começa a deixar essa ideia entrar dentro dela e ver a visão de uma outra pessoa. Eu acho que a gente tem que deixar a coisa agir naturalmente. Eu não sou de ficar cerceando a liberdade que a pessoa tem se ela quer ser atendida por uma mesma pessoa. Não vamos fazer disso uma sessão de terapia, porque não é a finalidade do atendimento. Tanto que é isso daí, o atendimento fraterno, a pessoa vai, mas não vai ser um passe igual a gente ouve por aí falar, né? Então, a gente vai sempre procurando mostrar para a pessoa, eu tenho uma forma de fazer, que eu vou sempre mostrando para ela aquela vírgulazinha a mais que ela conquistou. Olha que maravilha, você conquistou isso. Mas isso não é nada. Isso é muito, isso é um caminho para você conquistar muito mais, e aí você vai percebendo que aquela pessoa vai melhorando, vai se fortalecendo, né? Então, eu não ligo assim, se ela quiser falar comigo, e se ela se dispuser a esperar, porque às vezes você está atendendo, tem gente na frente, não tem problema nenhum, gente, eu adoro poder ajudar, e a gente sabe que cada palavra que a gente fala para o outro, primeiro que ouve é o seu ouvido. Então, a coisa não é tão direcionadinha assim para o outro. Tem sempre alguma coisa que é para você mesmo. Então, eu sempre me disponho, sim. Eu não costumo cercear, tá? Esse tipo de coisa. Mas a casa tem regras a respeito disso. Não, mas mesmo assim, a regra é uma orientação, né? Agora, se a pessoa chega e fala assim, não, mas porque o Eduardo já conhece minha situação, eu não quero ter que falar tudo de novo, tal. Aí a pessoa espera um pouquinho, né, que às vezes aquele quer estar em atendimento, então aí depois eles atendem, né, é um atendimento fraterno ali, não é um quartel-general, né, então a gente vai buscar fazer, assim, o melhor, com amor para a pessoa, né, é um trabalho de caridade, então a gente também tem que respeitar quando a pessoa tem essas suas orientações, essas manias e tal, fala, não, tem que ser, então tá bom, tem que estar aqui, espera um pouquinho. E é interessante, Edu e Roseli, para quem passa pelo atendimento fraterno, que foi o meu caso, quando eu cheguei na casa espírita, né, eu fui muito bem atendida logo na entrada, teve
esse momento aí de aflição, de meu Deus, vou passar, né, no atendimento, né, o que eu vou falar? Não sabia nem o que falar, né, porque eu estava chegando ali na casa espírita, com uma problemática que não era minha, né, era de uma outra pessoa na minha família. Eu falei, tá bom, vou chegar aqui, como é que eu vou ser atendida? E foi muito bacana, assim, esse primeiro atendimento. E eu passei depois por vários outros atendimentos, principalmente como trabalhadora, porque a gente também, né, tem os nossos altos e baixos aí, e muitas vezes até o atendente deve passar por isso, né? Então eu queria ouvir de vocês. Tem dias que a gente não tá bem, que a gente tem que se afastar, e que a gente, né, conversa ali nos bastidores e fala, hoje eu não tô bem para atender. Como é que é isso? Eu vou falar um pouquinho só por mim. Ela ia falar, eu já cortei, né? Assim, a gente reconhece, né, que tem dias que a gente não está bem, mas todas as vezes que eu não estava bem, foi eu chegar na casa, fazer o preparo e a coisa muda. E às vezes até os casos que vêm para me dizer aquilo o problema que eu tinha, né? Então, e como a gente tem que ouvir, a gente acaba ouvindo aquilo que a gente precisava ouvir. Quem é tratado somos nós e não a pessoa que vem, né? A pessoa vem para nos ajudar. Então, eu nunca tive nenhuma vez que eu falei assim, não, eu não vou participar porque eu estou muito mal, não tenho condições e tal. A não ser em caso de saúde, né, gripe ou coisas assim. É, isso mesmo. Eu também nunca tive problema assim, porque às vezes a gente chega meio cansado mesmo, a gente chega um pouco estressado, no dia não foi bom, mas chega lá, a espiritualidade prepara a gente e a gente faz o trabalho muito tranquilamente, né? A não ser isso que o Eduardo falou, alguma doença, você está tomando algum medicamento que pode alterar, mexe com o teu sistema nervoso central, né? Então, tudo isso daí a gente tem que estar tendo, mas fora isso, não é qualquer gripezinha, não, que vai me tirar do atendimento, não. A gente se esforça para ir, nossa, é incrível, né? A gente chega na casa cheio de dor, cheio daquilo, sai de lá maravilhosamente bem. É um bálsamo, né? É coisa boa demais. Cena Nova Era. Vou seguir, viu, Antônio? Fica em Guaxupé, Minas Gerais. Não tem mas vou olhar. Site, vou procurar, viu, Antônio? Vou seguir lá. E, ó, um dia que a gente for para Minas, a gente vai lá visitar vocês em Guaxupé. Vamos lá conhecer. Adoro viajar e conhecer casa espírita. A gente, uma viagem maravilhosa que a gente fez foi lá para Uberaba, lá, conhecemos tudo lá do Chico, Bacelli, ele já não era mais vivo, né? Fomos lá para ver o trabalho de psicografia do Bacelli. Ai, maravilhoso. A gente não achou a casa, mas a gente foi naquela que é em Sacramento, que era do Eurípides Barçanufo. Muito, muito legal, gente. Fomos na Casa da Prece, lá que era onde o Chico trabalhava, vimos uma palestra, por sorte, naquele dia estava a Ana Ariel dando uma palestra lá, recebemos passe, foi vamos lá, hein, Antônio, promessa feita, hein? Se Deus quiser. Vamos levar a Molinda também. Nessa época de quarentena, a gente está prometendo visitar tanta casa espírita, Roseli, a gente vai ter que fazer A primeira que eu prometi foi a do Antônio. Eu já fiz umas promessas aí, eu vou ter que conhecer algumas casas espíritas. Vamos ter que fazer um roteiro espírita. Muito legal, adoro. Né? E a internet conectando as pessoas, né? A gente conhece aí o Antônio, a Andy, o Jorge, todo mundo que está aí com a gente, a Valéria, enfim. Gente, eu queria ouvir de vocês o que a gente não pode fazer no atendimento fraterno. Porque a gente falou muito do que precisa, qual é a responsabilidade, o que esse atendente tem que ter em mente, e o que a gente não deve orientar ou não deve fazer nesse atendimento fraterno. Então eu vou falar assim rapidinho algumas coisas, né? Primeiro, né, gente, não interferir no tratamento medicamentoso que a pessoa está fazendo. Então, nunca a gente deve falar assim, mas esse remédio não vai te ajudar em nada, para de tomar, ou para de ir no médico, né? Então, nunca interferir, nunca medicar a pessoa, né? O que eu indico muitas vezes é
terapia, não terapeutas, mas a terapia, um psicólogo vai procurar um tratamento triangular, né? Eu falo sempre, quando é um problema que afeta seu dia a dia, eu falo, vai num psiquiatra, conversa, vai num terapeuta e faz o tratamento espiritual, né? Outra coisa, a gente não mostrar impaciência, né? Tipo, fica assim, né, dando a entender que a gente quer fazer logo, quer marcar logo, quer dispensar a pessoa logo, odeio, é assim, olha, o que você não gostaria de receber, não faça, né, então a pessoa mostrar impaciência, mostrar tédio, né, quando você está lá, mostrar que, enfim, não está ali para aquele dia, realmente não é um dia bom para ele estar lá, né, não está à vontade, né, indiferença ao sentimento, aquilo que a pessoa está passando, às vezes é uma coisa que para a gente é tão boba, né? Mas é pra gente, pra pessoa é uma coisa grandiosa e tá fazendo ela sofrer, né? E aí o Eduardo termina. Então, olha só, importante aqui, evitar opiniões pessoais. Ah, eu acho que isso, eu acho aquilo e tal. Evitar esse tipo de coisa. É orientar dentro do que a gente conhece da doutrina espírita, os tratamentos, como se processa, como que nós devemos encarar os problemas, sem falar assim, ah, eu acho que você devia largar ele, né? Ah, esse cara não presta, ou não, eu acho que você devia ir lá e aceitar esse trabalho. Não cabe a você, a decisão tem que ser dele, tá? Depois eu vou passar para vocês a literatura, que é a base disso aqui, não é do Eduardo emitindo opinião agora. Olha, vamos ver aqui. Pode comparar, Edu, a gente pode comparar uma pessoa com a outra? Porque assim, a gente está falando de um trabalho totalmente sigiloso, né? Eu não posso contar a história de outra pessoa que apareceu ali, né? Que contou a sua história, que de alguma forma se abriu, né? Então, é um trabalho extremamente sigiloso, né? Como é que guarda essa informação, né? Isso, eu quero fazer aqui uma diferenciação entre manter a privacidade da conversa com manter a vedação do local, tá? Então, assim, manter a privacidade da conversa é que essa conversa não saia da sala em que ela está sendo realizada, mas a gente deve se abster de fechar a porta, de trancar como se alguma coisa ali fosse. Isso é para a própria pessoa que está sendo atendida não se sentir constrangida e para que a gente também está atendendo também não passe algum tipo de constrangimento com a porta fechada. Tá? Estando a porta aberta, geralmente é uma sala de atendimento, mas que aquela porta fica aberta. Né? A não ser em casos assim muito extremos, que a pessoa está chorando muito, e aí ela está com vergonha e tal, e aí você sabe o que está acontecendo, ou você já conhece o caso, aí você encosta ali, mas jamais trancar, ou qualquer coisa assim, mas não se feche, não se isole de tudo, tá? Absolutamente, mas manter a privacidade de todas as histórias é importante, e não pense que você vai ficar carregando isso com você, porque o trabalho de atendimento fraterno, ele tem uma coisa interessante, você sai do trabalho, dificilmente você vai lembrar de um caso específico. Às vezes você vai encontrar a pessoa, você sabe que você atendeu, mas você não lembra qual é o caso dela, é engraçado. Mas acontece, tá? É a espiritualidade que age mesmo. Então a gente não deve ficar querendo levar esses assuntos ou usando como referência, tá? A não ser de uma forma bem genérica, mas nunca citando um caso prático. Outra coisa que a gente deve se abster é de ficar mostrando muito conhecimento, né? Ah, é porque eu já li isso, porque eu já li aquilo, porque eu sou formado disso, porque eu sou formado daquilo e tal. Isso daí não faz. O que interessa é você falar com simplicidade. Você dá a mensagem. Jesus era simples, não ficava falando difícil. Tá? Então, falar sempre com simplicidade, de um jeito que a pessoa entenda. Jesus contava historinha, falava por parábolas, que era para as pessoas aprenderem. Agora, sim, muitas vezes, algumas dos atendentes são médiums, tá? São médiums. E quando a pessoa está falando, alguma coisa se revela para esse atendente. Sabe, às vezes você vê uma companhia espiritual da pessoa, às vezes você vê o caso que ela está contando que não é bem aquilo, que tem alguma coisa por trás. Você vê que a pessoa às vezes está mentindo, não está por intuição espiritual e pela sua própria mediunidade. Jamais revelar nada para ela,
nada, em absoluto. A pessoa está ali mostrando a sua dor, não importa se ela mente, se ela se evade da responsabilidade e tal, isso é uma questão dela, que ela tem que resolver, não você. É para não constranger, né, Edu? É para não constranger a pessoa, né? Pegar a pessoa na mentira e constranger, né? De forma nenhuma, não fazer revelação de nenhum aspecto. Olha, eu estou vendo um espírito aí com você, e olha, jamais falar para uma pessoa que ela está obsediada. Tá? Jamais, porque a gente não sabe o que essa pessoa entende quando você falar isso. Né? Ela pode associar com a infância, com um filme de terror, com alguma coisa assim, ela pode sair de lá desesperada, ela pode, sabe, cometer suicídio, a gente não sabe. Então, nunca falar para uma pessoa que ela está obsediada, a gente não deve fazer, deve se abster de fazer. Tá? Se nós já fizemos, vamos pensar para não cometer mais esse ato, tá? E também não ficar incentivando, não, olha, você é médio, hein, você precisa trabalhar e tal, deixa que ela descubra isso naturalmente. Tá você pode sugerir, né, o Edu, por exemplo, sugerir o estudo da doutrina, né, e aí fica a critério da pessoa também querer fazer ou não, né, porque tem muitas pessoas que têm medo, têm receio, não estão preparadas, talvez não é o momento também, né. E em casas espíritas sérias, nós nunca vamos ver a pessoa atender mediunizada, tá? Tipo assim, não, peraí, você vai chegar aqui, aí eu vou lá, me concentro, aí falo, pode falar. Não, tá? Casa espírita, no atendimento fraterno, a gente está assim como nós estamos conversando agora, é claro que nós somos intuídos, sem dúvida, mas não atender mediunizado, tá? Isso não faz parte do escopo de um trabalho das casas espíritas mais conceituadas que a gente conhece, tá bom? Acho que basicamente é isso, esses cuidados são básicos. Agora, isso tudo tem uma referência, né, Monique? A gente não está aqui dando opiniões, tá? Eu tenho o livro aqui. Comenta aí o livro, que a gente queria indicar, inclusive, para quem tem interesse, né, gente, em se aprofundar sobre esse tema, a estudar esse tema. Muitas pessoas não têm, né, Edu, essa oportunidade de fazer o curso nas casas espíritas, então já é direcionado para fazer esse atendimento e não tem esse preparo, né, para fazer esse atendimento. Atendimento fraterno do Manuel Filomeno de Miranda, né, Edu? É do projeto, tá? Não é psicografado do Manuel Filomeno de Miranda, porque tem alguns livros, né, que Divaldo psicografa. Esse aqui não, é que tem um grupo de estudos que trabalha com o Divaldo, com Sueli Caldas, com muitos espíritas já há bastante tempo nessa lida, que é o Projeto Manuel Filomeno de Miranda. São esses três senhores aqui, né? Eles estudam o espiritismo, a mediunidade há muitos anos, mais de 40 anos, trabalham junto a Divaldo Franco nos trabalhos de orientação, conhecem bastante, e eles montaram isso aqui como um guia mesmo, tá? Para que as casas espíritas tenham uma referência de qualidade nesse tipo de trabalho. E aqui tem muitas coisas que nós falamos, mas muito mais, tá? A gente falou aqui 1/10 do que tem aqui dentro. Tem muita coisa mesmo. E eu ia sugerir também o Manual da FEB, que foi o que eu consultei também pela internet. Eu consegui acessar esse livro, e o Manual da FEB, que também está disponível pela internet. Quem quiser estudar, quem quiser ler, que é Atendimento Espiritual no Centro Espírita. Então, vocês conseguem aí buscar no Google e dar uma olhada também nesse material, que é bem legal. Ele fala além do atendimento fraterno, de outros trabalhos dentro da casa espírita, orientações, recomendações, principalmente para essas pessoas que muitas vezes querem abrir uma casa espírita, não sabem por onde começar, né, ou como conduzir. Eu achei muito bacana. E também estudar o Evangelho de Jesus, né, que é fundamental. Né, olhar esse nosso exemplo maior, né, como ele fazia esse atendimento, como é que ele recebia essas pessoas. Pelos diálogos de Jesus, gente, a gente fica encantada, fala, nossa, olha que bacana, né, a forma que como ele acolheu. E aí a gente fazer esse exercício, né, o que eu falaria nessa situação? Né, que é interessante a gente se pôr no lugar, né? É verdade. Para fechar o tema, né, que já vai dar a hora já, o pessoal já está cansado. É isso aí, mas tem que sempre pensar em várias situações da vida, né? Como é que Jesus agiria nessa situação, né? Se a gente pensar assim, a gente vai começar a fazer como ele mesmo, né? Devagarzinho, devagarzinho, com os nossos defeitinhos ainda, a gente vai chegando lá devagar, né? É a nossa pretensão. A gente queira ou não, a gente vai chegar bem ali, semelhante ou igual a Jesus, que um dia foi um homem como todos nós e evoluiu e cresceu, né? Olha lá, vamos fazer um atendimento. Comentários do Jorge. Olha lá, o Jorge colocou assim, tem que haver racionalidade.
Peraí, deixa eu só ler esse e já comenta, Edu. Tem que haver racionalidade quando se diz que a pessoa tem que suportar certas situações, perdoar 70 vezes 7 com coerência, equilíbrio nos dias de hoje, em época de feminicídio, por exemplo. Interessante, né, essa reflexão dele. Pra gente na casa, né, uma pessoa que está sofrendo esse tipo de problema, né, de agressão, uma mulher, e a gente sabe do risco, né, do perigo. Agora nós precisamos ter cautela, sim, no sentido de dar para ela as ferramentas para que ela tome a decisão. Isso. Tá? Ela é uma pessoa adulta, ela tem que tomar as decisões, e nós não estamos falando aqui de crianças, né? A gente está falando de adultos que tem que tomar suas próprias decisões. Tá? Então, a gente esclarece, fala realmente que, assim, os 70 vezes 7 vezes, antes dos 70 vezes 7 vezes, Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, 70 vezes 7 vezes está ligado ao perdão para que eu não fique com aquela sensação dentro de mim, eu liberar a pessoa, mas não eu ficar, por falta de amor próprio, sofrendo com uma pessoa que não me ama de verdade e que me agride, sabe, continuamente. Isso não é amor próprio, e Jesus não falou assim, não tem amor próprio, ele falou, não tenha, né, ame ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar a mim mesmo, tá? Então, se chegar alguém com essa ideia equivocada de que, tipo, eu apanho, mas eu perdoo, porque tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes, e ainda não cheguei nesse número, né? Então, a gente esclarece que 70 vezes 7 vezes não é isso, tá? É amar ao próximo como a si mesmo, e o perdão é para se livrar dessa carga de ficar carregando o que já aconteceu, mas vamos adiante. Não vamos ficar sofrendo desnecessariamente, tá certo? Ninguém tem que sofrer, não. Verdade. Nesse nível. Gente, considerações final, Roseli? Já tá dando hora. Foi muito legal, muito bom estar com vocês mais esse sábado. Obrigado a todos que participaram. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Obrigado por acompanharem. Obrigado, Monique, pela oportunidade da gente conversar sempre de temas atuais, importantes, que eu tenho certeza que engrandece essa nossa doutrina. E, caso tenham sugestões, comentários, críticas, né, olha, eu não gosto que você fala isso e tal, a gente não fala, mas... Tá certo? Bom, é isso aí, a gente também tem aprendizado, né, Edu? A gente tem que lembrar disso. É verdade. Constante aprendizado. Isso mesmo, às vezes a gente critica alguma coisa e não fica legal, dá um toque pra gente, a gente vai melhorando sempre, porque é muito bom ter isso, eu espero que esse evento continue ainda por muitos e muitos anos. Verdade. Vamos falar do tema da próxima live, só para já dar uma chamada na galera, no próximo sábado, 9 horas, vamos falar de transição planetária, que também foi um dos temas sugeridos lá no Instagram, né, gente? E a gente vai falar de transição planetária, dos mundos, né, evolução dos mundos, e também, Roseli, vamos falar sobre a personalidade desses espíritos que estão chegando, né? Pois é, né, temos que falar, né? Essa nova geração, né, e vamos ver o que eles estão querendo aí aprontar com a gente. Delícia, gente, ó, transição planetária sábado que vem, hein? Já estamos a caminho, né? Exatamente. Gente, obrigada a todos que estiveram com a gente. Beijo grande, as minhas lamparinas que estão aí sempre me seguindo a gente, sempre aqui com a gente no sábado também, né? Então, até a próxima. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.